Olá, sejam todos bem-vindos para mais um podcast, né? De antemão, já quero agradecer mais uma vez a presença do Caio, né, Caio? Eu vou ter que assinar a sua carteira, bicho. Você vai ter que virar CLT aqui. Já pode parar com esse agradecimento e vamos agilizar isso daí logo né? Júnior. Mas que bom, obrigado por dividir a bancada mais uma vez conosco, né? Essa parceria. E por falar, gente, em parceria, vamos falar dos nossos parceiros, dos nossos patrocinadores. Nós estamos com a Farmácia do Trabalhador. Gente, os nossos parceiros vão estar passando aí o QR Code na tela. Entre lá no QR Code, vai conhecer as páginas no Instagram, que vai dar link para o WhatsApp. Farmácia do Trabalhador, um grande abraço. Marcos Vinícius, Jean Clésio. E nós estamos com a Flex Armações e Óculos. Lucas, aquele grande abraço para você, grande parceiro nosso. Aqua e Sama, Mauro e Ronaldo, valeu pela confiança, parceria. E Ótica Vida, gente, você que precisa de um óculos, a Ótica Vida está crescendo, o maior grupo de ótica do Centro-Oeste, virou franquia e espalhou por todo o Brasil. O diferencial é simples, monta seu óculos em 5 minutos. É isso mesmo, a Ótica Vida, gente, monta seu óculos e entrega em 5 minutos, espalhado em todo o Brasil aí. Vá até uma Ótica Vida e consulte as condições. E nós estamos com a Digital Rec. Você que tem aí um projeto de podcast, uma música, uma aula online, venha conhecer o estúdio da Digital Rec e venha surpreender com equipamentos de última geração e profissionais, né? Profissionais de qualidade. Vai lá no Instagram deles e marca um horário aí. Chama a vinheta! Pessoal, hoje nós estamos com uma convidada. Ela é advogada, corretora, empresária, atleta, é uma utilidade. Vou convidar ela para se apresentar. Pode Seja bem-vinda. O tema que quer falar hoje, aí né? Hoje tem muitas opções. Seja bem-vinda. Obrigada, olá galera. Então, eu sou advogada, sou formada em Direito, né? Já atuei, assim, como escritório. Marcela Camargo. Marcela Camargo, esse é seu nome completo. Isso. Já fiz muita coisa na vida. Ixi, nossa senhora. Já empreendi, né? Montei uma cafeteria e acabei vendendo a cafeteria. Agora eu tô no ramo imobiliário. Gosto muito de esporte, sou uma esportista nata. Já pratiquei de tudo nessa vida, né? Luta, natação, boxe. Já fiz Muay Thai. Polidense, crossfit. Eu já experimentei de tudo nessa vida de esporte. Muitos esportes, eu já tive a experiência. Né? Gosto também de esporte radical. Já saltei de paraquedas, já desci de rapel, já fiz descida invertida de cabeça para baixo de rapel. Já pulei de bungee jump, já saltei do pêndulo, já fiz um monte de loucura. E agora, por último, eu resolvi fazer o quê? Apresentar um podcast. Olha aí, colega de podcast. Não, mas isso é muito bom. E qual que é o @ do seu podcast? Qual que é o nome? Conte aí um pouquinho aí a história. Então, eu comecei fazendo podcast para divulgar a cafeteria, né? E aí, eu gostei tanto de participar que eu falei assim, cara, eu gostei disso aqui, eu vou fazer um pra mim, né? O podcast chama PodEva, né? O @ dele é o Instagram, né? @PodEvaOff. Já segue aí, viu? E tem também o canal que é no YouTube. Do canal YouTube, no YouTube. isso. E assim, tem uma proposta muito bacana, né? O PodEva tem um olhar feminino para a sociedade. A gente traz temas e assuntos do universo feminino, mas também questões sociais, questões relevantes para a sociedade, como eu já trouxe questão do autismo, sobre abuso sexual, o combate ao abuso sexual infantil. Então, assim, tem uma abordagem de temas bem variados. Presta um serviço à sociedade. Esclarecimento, né? Esclarecimento. Coisa boa, Marcelo. Né? E tem muito tema bacana já, né? Já levei sobre o Tantra, já... tô dando spoiler, hein? Vai ter aí um assunto muito bom que vocês têm que assistir, sobre terapia de casal e sexo. Olha aí, já fica de olho, segue lá a página, que com certeza ela vai divulgar, e fica aí atento. Gente, podcast é isso. Hoje a gente está até batendo um papo sobre isso aqui, né, na bancada, que é um meio de você aprender em casa, com os meios agregar hoje. Conhecimento. Claro, hoje, pela internet conhecimento facilitou tudo, né? tá disponível, né?
qualquer assunto que você quer, você pode acessar o YouTube, Que tá lá. que tá lá. Nunca se teve tanto conhecimento disponível quanto hoje, na verdade, né, Marcela? Só que, assim, a gente tem que ter cuidado também com o que a gente tá assistindo, né, de conteúdo. Filtrar. Filtrar. Eu acho que o que você tá querendo? O que você... Porque também né? eu vejo que muita gente faz podcast, mas traz pessoas, assim, muito despreparadas para falar. Não estudam conteúdo, ou pessoas que... não agrega, né? Não agrega, fala um monte de besteira, não sabe o que está falando. Então, assim, eu procuro trazer profissionais competentes, profissionais da área, estudar sobre o tema, né? E saber o que perguntar, saber ter uma troca, um bate-papo legal. E ter essa consciência no podcast, que não é ali só vocês que estão observando, destinado ao público, né? O pessoal que está lá, tanto ouvindo como assistindo no YouTube ou pelo Spotify. Você também está presente no Spotify ou não? Não, ainda não coloquei, mas devo colocar. Eu estou fazendo alguns ajustes, estou melhorando, né, o podcast, mas em breve vai estar Então, deixa o arroba mais uma vez aí do seu podcast. Aí, ó, arroba do Instagram, segue aí. Já segue o Instagram e vai lá se inscreve no canal. O Instagram é arroba podevaoff. Ó, Podeva Off. Aproveita e já se inscreve no nosso também. Não se Fala esqueça aí, que é cara. muito importante, né, pessoal? Deixa o like, viu o conteúdo, curtiu, deixa o joinha Indique, lá. né? Indique, Indique, tudo mais. compartilhe realmente, porque é muito importante pra gente. Marcela, você falou que é advogada. Você atua? Tá atuando? Não, eu tenho algumas causas próprias ainda, né? Eu pego Qual que é a área mais que eu pego mais civil, tributário, mais civil. Eu não gosto muito de pegar penal. Já peguei, mas eu não gosto muito de pegar na área criminal, não. E tem quanto tempo que você advoga? Tem um tempozinho bom, tem uns 5 anos. 5 anos. Nunca quis seguir carreira assim, fio, falar, não, vou... Não, já teve um tempo que eu fiquei em escritório. Só no Só escritório? focado, Teve um tempo que eu também estudava para concurso e advogava. Mas aí acabei resolvendo empreender. Aí também comecei também no ramo imobiliário como corretora. Mas sempre aparece uma causa ou outra que eu tô pegando. E agora resolvi apresentar podcast. Uma coisa boa. E falando sobre o direito, né? Eu acho que acredito que a gente estava conversando sobre isso. É uma profissão que pulverizou no mercado, né? Eu trabalho na parte comercial, né? Eu sou responsável por processo seletivo, contratar. O que tem de advogado formado, né? Que não foi bem sucedido nessa profissão. Qual que é a dica que você deixa para aquelas pessoas que estão pensando, vou estudar direito, mas qual que é a dica para aqueles que querem seguir carreira no direito? E Sim. aí um detalhe ainda, né? Estando num país onde é o maior número de advogados por habitante no mundo, né? O Brasil. Então, assim, além dessa questão do desafio pessoal e profissional, ainda tem mais esse agregador, né? Realmente com uma saturação realmente de profissionais que existem no mercado, né, Marcela? O que você diria? Olha, eu acho que a advocacia, você tem que ter um pouco de vocação também, né? Você tem que gostar. E tem muitos desafios na advocacia, né? Eu vejo, assim, que as pessoas que persistiram muito até... conseguiram, né, ter um êxito. Mas o ponto de interrogação, até que ponto a profissão te faz feliz, né? Que a gente tem que questionar. E eu vi muitas pessoas mudarem de profissão por estar infeliz, por estar quase entrando num burnout, ou já entrar no burnout. Eu acho que todas as profissões têm os seus desafios, né? Mas você também tem que saber lidar com eles e também tem que saber se aquilo ali é para você, né? E eu acho que tá tudo bem querer mudar. Tá tudo bem você fazer mudanças e escolher, às vezes, outra coisa para fazer na vida, né? Como, por exemplo, eu optei por vender a cafeteria porque estava extremamente sobrecarregada, não estava dando para conciliar tantas coisas. Você soube a hora de girar a chave. Falar, não, isso não dá, deixa eu partir para outra. Isso, não estava bom para mim, não estava conseguindo, estava sobrecarregada. Eu falei assim, não vai dar, né? Eu vou precisar vender e existem várias outras possibilidades para você estar... quando veio o podcast, né, eu falei assim, olha, isso aqui é bacana e tá... O que dá para perceber, assim, que você tem essa sua opinião
E que você não liga para que os outros vão achar, vão pensar, nossa, ela Não. começou e agora tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Não. Cara, eu acho que a pessoa, igual você falou, tem que ter essa consciência que se tá te fazendo mal, tá te prejudicando, eu não vou ficar sustentando algo que tá me prejudicando para agradar a sociedade, né? Porque tem muita gente que pensa assim, não, minha família quis, investiu, formei, pagaram caro, investimento caro, mesmo me prejudicando. Isso a gente falou, que você falou, a saúde está indo embora e às vezes você não está totalmente realizado, mas porque a família quer, os amigos querem. Eu acho que, assim, a vida é uma só, né? Sim. Então, você tem que estar feliz também com o que você faz. E eu vejo, assim, que muitas pessoas, às vezes, tá naquela profissão, mas não tá feliz. Sim. Entendeu? Então, assim, tem que conciliar todas essas coisas. Lembrando que essa que você acabou de falar, repete essa frase, não vale só para o direito, vale para todas as profissões. Isso é uma regra da vida, né? É uma regra da vida. Se não está feliz... sai, entendeu? Dificilmente vai sair algo bem feito disso daí, né, Marcela? Sim, A verdade é sim. essa. Eu acho que qualquer profissão em si tem as suas adversidades, né? Os seus obstáculos. Mas eu vejo, por exemplo, alguns médicos que são muito vocacionados, eles conseguem lidar melhor com a adversidade, por exemplo, da medicina, que a medicina também não é fácil. Não é fácil. Né? E às vezes aqueles médicos que estão ali só por dinheiro não conseguem lidar. Entendeu? Ou geração, né? Meu pai era médico, minha mãe era médico, agora eu tenho que ser médico. Vou formar um médico, vamos ver quem forma mais médico na família. Aí você vai... Não vamos falar... Isso acontece tanto nas clínicas particulares, tanto na rede pública. Aí você vê o descaso, o pouco caso que é feito, né, com a pessoa que vai atrás de um tratamento. Principalmente para aqueles médicos que estão ali só por dinheiro, né? Então, eu acho que isso tem em todas as profissões, mas no direito e na medicina é mais complicado, porque quando você está lidando com um processo, você está lidando com a vida de outra pessoa. Sim. Assim como quando você está atendendo, operando, você está lidando diretamente com a vida de outra pessoa. Então, quando você coloca realmente só a questão financeira nisso daí, como se fosse um mercado, realmente é algo muito, muito complexo, né? Eu acho que você não pode fazer nada só por dinheiro. Né? Só por dinheiro, você tem que ter uma vocação, um amor por aquilo que você faz. E muitas pessoas vão para algumas profissões muito assim, empurradas pela família. Sim. Não, você tem que fazer isso, você tem que... Às vezes a família é tradicional de medicina, você tem que fazer medicina, às vezes a pessoa não quer fazer medicina. A família fala que tem que ser direito, aí faz porque a família falou. Ou uma família toda de dentista, sei lá. Aí vira dentista, né? E só porque a família... A família quer. Às vezes, a pessoa pode até estar, mas não vai chegar ao seu ápice ali. É a mesma coisa, às vezes, de você querer que um pé de laranja dê limão, né? Então, você tem que se descobrir. A verdade é essa. Não deu certo? Passa para outra. Até você se descobrir, eu acho que o caminho é esse. Ninguém deveria ser obrigado a levar o legado da família, assim, exatamente, digamos, né? Exatamente. Que no sentido de que você tem que tentar encontrar o seu propósito, né? Tentar achar por que você veio, né? Eu acho que até dá para você ser multiuso, né? Fazer muitas coisas, né? Ter muitas habilidades. Sim. Mas... você tem que tentar achar alguma coisa que você tá ali fazendo com uma certa paixão. Sim. Só por dinheiro não dá. Ou só porque sua mãe mandou os pais falar, faz medicina, ou faz isso. Muitas pessoas acabam frustradas, infelizes profissionalmente, devido a ser, no caso, intimidadas, quase a seguir por aquela profissão. E isso não é bacana. Eu acho que o bacana é quando a pessoa ela sente no coração dela que aquilo ali é para ela, que é isso. E assim, eu acho que também a pessoa, quando ela entra e vê que não tá legal, ela também deve se permitir a mudar, a se permitir a fazer outras coisas. Sim. Né? Você vê no caso de alguns servidores públicos que assumiram, né, o serviço público, se encontraram frustrados
e às vezes pede exoneração, pede para sair do serviço público e vai fazer outra coisa. Sim. E Eu outras conheço pessoas- amigos que pediu exoneração do serviço público. Então, assim, Sim. na verdade, as profissões e a abundância nas possibilidades, elas são infinitas. Eu queria falar muito nisso, principalmente hoje, né? É, nesse mundo as que possibilidades são diversas. infinitas. Demais. Então, para que você vai ficar, às vezes, numa função, num emprego que você tá infeliz, que você tá sofrendo, às vezes você tá sofrendo assédio moral, tá Acabando com a sua saúde acabando ali. com a sua saúde. Então, não faz sentido. Faz sentido ser feliz. Aí faz Sim. sentido. Se aquilo ali tá te trazendo algo de bacana, de bom, se tá te dando bem-estar, continua. Se não tá te dando bem-estar, se tá acabando com a sua saúde, se você não tá bem, então você tem que repensar no que você vai fazer da sua vida, porque você tem que mudar. Tem. Isso aí. E possibilidades não faltam. Não Se for falta. parar para pensar, 6 anos atrás, isso que estamos fazendo aqui hoje, não existia. Isso é uma das mudanças que acontecem, né? Ao longo do mercado, do tempo, enfim. Tem que Então, se Se reciclar, se reinventar, né? Se Eu reinventar, acho que- a palavra certa. é, professor. É se reinventar, porque sempre dá para fazer diferente e fazer melhor. É. Essa semana, para quem tá nos vendo aí, saiu e nos ouvindo, o censo do IBGE, né? Relacionado a 2022. Então, assim, a gente percebe que, estava comentando com o Caio, que a população do Brasil, segundo o IBGE, diminuiu. A gente estava conversando sobre isso. E você está numa área que você falou que é na parte corretora de imóveis imobiliários. O que vocês lançam, rapidamente está vendendo tudo. E o que a gente vê é os condomínios verticais crescendo, é os condomínios horizontais crescendo e a população aumentando. Vocês sentiram isso ou se você basear só a sua profissão, que é corretora, você acha que aumentou, assim, por alto ou diminuiu a população? Porque isso Eu acho que... Não, eu não acredito muito nessa questão de se aumentou a população, vai aumentar as vendas. Eu acho que o que aumenta e aquece as vendas é as pessoas sentirem segurança para comprar. Entendeu? Então, na sua área, você analisa mais sobre isso. Não é muito bem esse, aumentou a população, vai aumentar. É as pessoas sentirem segurança. Nossa, eu vou investir nisso. E imóveis sempre é seguro, né? Você vê, o loteamento abre, você vai na segunda e vendeu tudo. Porque, assim, no caso, uma das formas de investimento mais seguro é imóvel. Você não vai perder dinheiro. Quem investe em terra não erra. Não erra. E quando o mercado, às vezes, essas oscilações políticas, essas questões, quando tá ruim, às vezes, o momento, aí que faz aquecer o mercado do imobiliário. Porque se tá ruim ali, a pessoa tira, às vezes, o dinheiro do banco e compra um imóvel, investe. Entendeu? Então, assim... Às vezes, pessoas fora do país investem em 4, 5 apartamentos aqui. É um investimento, seja no apartamento, loteamento, lote, terra, você nunca perde dinheiro, né? Você não perde dinheiro, sempre valoriza, só cresce. Vai ter rentabilidade, vai ter lucro, você pode estar ali tendo um aluguel, dependendo de um apartamento, então aquilo ali vai te trazer retorno, com certeza, né? Então, assim... às vezes, o momento, se tiver em crise, às vezes, faz ajudar o mercado imobiliário. Inclusive a pandemia, né? A pandemia foi o boom do mercado imobiliário, né? Se tiver em crise, às vezes, faz ajudar, porque quem investe em imóvel não perde dinheiro. É um investimento muito seguro, um né? investimento seguro. E acredito que na pandemia também, o fato das pessoas estarem muito juntas, né? Nunca se reunia a família, às vezes à noite ou em algum momento do dia, mas como todo mundo foi obrigado a ficar dentro de casa, não saia, aí as pessoas viram também que precisava de um espaço maior, que precisava se adequar. E eu acredito que deve ter aquecido o mercado de vocês também, né? Eu acho que a tendência é só crescer, né? No mercado imobiliário. A perspectiva é só melhorar. Né? Tá vindo aí melhorias de financiamento, melhorias de redução de juro. Eu acho que só tende a melhorar, a crescer, mais vendas. Minha Casa Minha Vida hoje pode ser até para a classe média, né? Subiu realmente subiu o teto, subsídio. Subiu o valor do imóvel, então tende só a melhorar.
Então, assim, o mercado imobiliário eu acho que é o melhor momento que vai dar um boom. E Goiânia é uma cidade muito promissora nesse quesito, Muito. né, Marcela? Tem muito empreendimento bacana, muito imóvel bacana e tem muita gente também próspera com dinheiro para comprar. Deixa seu arroba aí também, o pessoal te seguir, quem tá aí nos assistindo. Segue meu pessoal. Quem quer fazer alguns orçamentos, saber das novidades. Marcela G. Camargo. Pode me chamar aí. De comprar apartamento, já pular de bang jump, pessoal. Pode procurar imobiliária também. Ela aí tá... Tô mostrando, quiser empreendimento, tô à disposição para mostrar e para vender. E para vender. Você falou um pouquinho aí também, olha, e você também que essa diversidade que é ela, né? A gente conversa. Você acha que saber um pouquinho, né, dessas coisas, montei um café, não era isso que eu queria, estou no direito, né? Mas eu não mergulhei ainda totalmente cabeça no direito, agora eu estou no mercado imobiliário e também estou no podcast. Você acha que a junção de tudo isso facilita para você o conhecimento dessas áreas, a hora que você percebe a Marcela lá atrás e hoje, como você se vê hoje? Muito aprendizado, sabe? E o fato de eu ter o curso de direito, de ser advogada, sempre me ajudou em todas essas outras questões. Por exemplo, se eu vou falar num podcast sobre o abuso sexual infantil, eu sei falar sobre os crimes sexuais, né? Eu sei estudar e explicar, eu sei... As leis ali. Então, assim, eu tenho um conhecimento, uma bagagem muito grande, de muitos anos de estudo. Então, assim, eu tenho uma facilidade muito grande de conversar sobre tudo, de falar sobre tudo. Qualquer coisa, qualquer assunto, eu consigo estar conversando. Tem sede de conhecimento. Sede de conhecimento. E, assim, eu mergulho por muitas áreas, sabe? Áreas, eu gosto muito de estudar espiritualidade. Gosto também de estudar física quântica, gosto de um monte de coisa, gosto de ler muito, de estudar muito. Então, assim, sempre também nos podcasts eu me preparo, estudo antes, eu não vou despreparada, não. Sim. Qualquer assunto que for falar, seja na área da psicologia, né, da psicanálise, eu sempre vou estudar o tema e aprofundar, tentar entender melhor. E, assim, eu permeio lá por diversos assuntos. Já falei sobre saúde mental. Então, assim, eu vou estudar sobre aquele assunto de forma um pouco melhor para saber conduzir o podcast. Isso. Então, assim, resumindo, você não para de estudar. Né? O segredo, eu acredito, para fazer algo, trabalhar, seja na profissão, seja apresentar um podcast, seja vender um imóvel e principalmente vender um imóvel. O pessoal acha que, assim, não só, né, nessa parte imobiliária, aí, os corretores de plantão que estão nos vendo, eu acredito que tem muitos pontos de melhoria. Não é somente ir lá numa apresentação de um lançamento de imóvel e pronto, já vou ali, vou apresentar e vou vender, mas você precisa ter um conhecimento de engenharia civil. Você precisa ter um conhecimento de arquitetura. Você precisa ter conhecimento de decoração. Então, dica para você que está entrando nessa área de corretor, que é um agregado de coisas que vai facilitar você fechar uma venda lá atrás. Sim, você tem que estudar todos esses detalhes de decoração, de arquitetura. Faz parte do processo da apresentação do imóvel. E aí, assim, vou falar porque é a sua área, mas assim, a gente percebe que o cara vai lá, tira o CRES, né? E pronto, estou preparado para vender o imóvel. Mas esquece dos periféricos, né, que você tem que estudar para vender um imóvel. Aí você vê vários corretores bem-sucedidos que eu conheço, e você vê outros que tá ali fazendo Uber, fazendo um diferencial, fazendo aquilo, porque para ajudar na renda. Claro que se tem dentro da minha área um que vende, e por que ele vende? A hora que você vê a apresentação desse cara que vende, aí eu acho que as pessoas têm que ter aquele tino. Eu preciso me preparar. Seja qualquer área, eu preciso estudar. Né? Sim. Então, assim, você está mostrando claramente isso aí para nós. Né? Mas eu gosto muito de tudo, né? Eu gosto de arquitetura, então, assim, o que é direito alto? Eu já sabia antes, porcelanato, as pedras. Eu sempre gostei de decoração. Eu sempre gostei de arquitetura. Eu gosto de um monte de coisa. É difícil. E eu tenho certeza que não é difícil para você fechar uma venda. Não, assim, eu gosto muito de estudar as coisas. Então, isso torna mais fácil, né? Então, assim, também eu acho que a venda está ligada também à conexão. De você tentar trazer o cliente para você, para ele fechar com você.
né? De você ter uma troca ali com o cliente, tentar ouvir o cliente. Né? Então, assim, tem muitas coisas e detalhes para tentar fazer a venda. Marcela, para fechar a venda. Essa é uma área que eu sou especialista, eu posso falar. Para vender, tem que estudar. Porque não é só conhecer seu produto, tá, vendedor? Que acha que é só eu conhecer o produto, eu sei vender, não. Para se conectar, para ter sintonia com o cliente, tem muitas técnicas. O Caio é da área de psicologia, você sabe muito bem disso. Para você fazer um rapport, para você fazer uma empatia, uma sintonia com o cliente, é técnica. A Marcela é muito comunicativa, o Júnior é muito comunicativo, o Caio. Eles vão ser excelentes vendedores. Não. A comunicação é um pré-requisito para vendas. Então, não é porque o cara é o desinibido, conversa bem, que vai ser um excelente vendedor. O excelente vendedor é aquele que estuda. Então, toda profissão tem que estudar. E um detalhe, não existe propaganda melhor do que um cliente bem satisfeito. Aquele que com certeza vai te trazer muitos outros clientes ou te retirar outros clientes, né? Então, realmente, o seu trabalho, ele literalmente vai gerar os frutos. E eu fico assim, eu só fico mais acelerado, né, quando você fala de estudo, porque assim, é uma coisa que a gente sempre bate na tecla com os profissionais, de qualquer área. É ler um livro. Você pergunta, pode chegar numa hora de 10 pessoas, a dificuldade que tem de ler 10 minutos por dia, um livro, qualquer que seja. Eu vou falar em público, eu sou vendedor. E qual que é o exercício? Você que é uma atleta aí, que malha todo dia, vai na academia. Eu gosto também de então, treinar. assim, se você malha o corpo... Tem que malhar o cérebro Tem que também. malhar o cérebro. Qual que é a única forma de você hoje... Desenvolver ele. A fala, né? A comunicação, se não for através do da corpo, leitura. Inclusive, é o que comanda o nosso corpo, né? Então, não tem como deixar de fora isso daí. Marcela, assim, quais foram as pessoas que foram, assim, primordial nas escolhas, assim, dessas áreas? Você deu um tino assim e falou, não, eu vou investir nisso agora, eu vou focar nisso agora. Ou assim, teve algum acontecimento que te levou para isso? Não, então, meu pai sempre foi um apoiador, né? As coisas que eu quero fazer, ele fala, vai, tô aqui, tô te apoiando. Então teve ali uma pessoa que te impulsiona ali. Tem, meu pai sempre foi um apoiador nato, entendeu? E assim... sempre tem aquelas pessoas que vão apoiar mais, outras menos, mas assim, faz parte. Nem sempre todo mundo vai te apoiar, não. Vai concordar, não. Você é louca, o que você tá fazendo? Vai largar tudo e vai fazer isso e tal. Nem sempre vão te apoiar, não. Faz parte. Mas eu acho assim que você tem que ser a sua maior incentivadora. Você tem que ser a sua maior fã. No sentido de, mesmo que tem um monte de gente dizendo pra você não fazer, você vai lá e faz do mesmo jeito. Nem que seja pra quebrar a cara, mas você vai lá e faz. Olha aí. Não, eu acho que é o autoconhecimento, né? Também, né? Faz parte da resiliência, o autoconhecimento, né? Porque realmente pra criticar sempre vão ter vários, né, Marcela? Sim, mas assim, eu acho assim, se você for ouvir toda vez que a pessoa falar, não faz não, não sei o que, se você for ouvir... Você não sai do lugar. Você não sai do lugar. Você entendeu? Então, você tem que fazer, né? E aí, ver o que vai acontecendo. E muitas vezes dá bom, e muitas vezes a coisa rola. Muitas vezes te surpreende no que vai acontecer. Então, você tem que ter a coragem de fazer. Então, você não se vê dentro dessa bolha chamada pressão social, né? Porque se você é solteiro, não, você tem que casar. Se você casa, não tem filho, você tem que ter filho. Se tem só um filho, você tem que ter outro filho. Então, se a gente não tiver isso que você acabou de... A gente acaba que vai ser o que as pessoas querem que a gente cordeirinho. Vai lá e faz só o que os outros estão dizendo pra você fazer. Tem todo um roteiro, né? Aliás, é se formar, é arrumar um trabalho na profissão, é se casar, é ter um primeiro filho, é ter o segundo filho, casa, carro, é tudo pré-estabelecido, se a gente for parar pra pensar. E se for ouvir a sociedade, é o padrão social, né? É o padrão que as pessoas se colocam ali, que às vezes não é o padrão que você se encaixa. Sim. Eu sou total quebra de paradigmas. Sou total quebra de paradigmas, assim. Eu acho que meu pai, ao mesmo tempo que fica feliz comigo, fica triste. Não sei se era bem isso que ele queria, não, mas com certeza eu sou uma mulher muito autêntica, de personalidade muito forte, e assim, tenho coragem para fazer um monte de coisa que a maioria não tem coragem. Isso é importante, né? Então chega a lugares que poucos chegam também, com certeza, né? Você tá falando do seu podcast. Teve algum
assunto lá até hoje que mexeu contigo? Teve algum tema específico que te fez dormir pensando naquilo? Olha, eu gostei muito de fazer sobre... No mês de maio, teve sobre uma homenagem ao combate, né, ao abuso sexual infantil, Maio Laranja. Né, e foi muito bacana a troca, o bate-papo com a psicanalista falando sobre esse tema. Eu acho que esse tema é um tema sensível, delicado, mas tão importante para a sociedade. Presente até hoje presente, na sociedade, né? Existe muitos casos ainda de abusos. Na hora que você vai pesquisar e fazer um apanhado, são muitos, assim, dezenas de casos de abuso, de exploração sexual infantil. Então, assim, é um tema, assim, que dói um pouco, sabe? E assim, é presente. Eu conheço muitas pessoas envolvidas nessa parte, delegacia, parte civil mesmo, investigativa e tal. A hora que chega para falar de casos de criança, de abuso de criança, eles falam é a única coisa que me tira do centro. Porque o que é divulgado hoje nas mídias, né, pela internet, pelos jornais, não é nem o terço do que acontece. Toca muito no emocional isso, né? E a mexer família, com vulneráveis. E aí a família abafa o caso, porque é uma forma até de proteger a criança também. Você não vai sair espalhando, fulano, até a revolta popular também, que isso pode ocasionar. Então, assim, está presente até hoje na sociedade, muito forte isso. Então, quando você leva pessoas de referência, como você citou aí, como é que é? Cita aí, né? Então, eu levei a Ionara Dias, que é uma psicanalista, ela é psicóloga e psicanalista, né? Então, ela trouxe tanto a vertente da psicologia, mas também da psicanálise, do que é, né, um abusador, do que é um pedófilo, né, que é uma doença. E, na verdade, é uma perversidade, né? Sim. Uma perversidade que a maioria não consegue... no caso, entender que ele é um doente, que ele precisa se tratar, porque ele acha aquilo ali normal. Então, assim, é muito difícil, nesses casos, um pedófilo, um abusador, ir ao consultório, se tratar, embora exista um tratamento. Existe tratamento para isso, né? Existe tratamento tanto na parte da terapia, quanto também de remédios, né? Que seria uma espécie de um tratamento químico. Esse tratamento químico que poderia diminuir o libido, que podia deixar o abusador, o pedófilo, de forma controlada, né? Que ele conseguiria controlar essa doença. Sim. Então, existem formas de amenizar e de diminuir a quantidade de abusos, né? De violência sexual infantil. Mas é um tema muito complicado, é um tema que tem muitas... circunstâncias, né, que influenciam, como a situação de pobreza, a situação de miséria nesses ribeirinhos, como Ilha de Marajó. Então, assim, são muitas situações que levam à exploração sexual infantil de pais, mães explorar sexualmente infantil, né? Então, assim, se você vai aprofundar no tema, é um tema, assim, que te traz uma certa dor em falar. Entendeu? Porque você vê a realidade. Na hora que você começa a pesquisar e ver os dados, e conversar com pessoas, trocar ideia, você vê uma realidade muito triste ainda. Tá muito longe ainda de melhorar, a verdade. Quanto mais miséria, pobreza e falta de esclarecimento tem numa região, né, mais fácil é de acontecer esse tipo de coisa. Tanto a exploração sexual infantil, quanto da própria mulher em si também, né, Marcelo? Eu já trouxe também... o tema sobre violência doméstica, né? Fiz com uma perita criminal. Inclusive, durante a pandemia, bateu recordes, né? Bateu recorde. É um tema que eu trouxe, que eu acho que tem tudo a ver com o Pod Eva, porque falar sobre machismo, falar sobre violência doméstica contra a mulher é muito importante, né? Que é um podcast voltado para mulheres também. Sim. Não que homens não devam assistir, os homens também devem assistir, assistam, homens. Devem assistir mais do que as mulheres, eu diria ainda. Dá uma audiência, dá uma audiência lá pra ela. Porque tem muito assunto que os homens também devem escutar. Sim. E saber, né? Saber o que acontece aí fora. Né? Até muito interessante, Marcelo, esse nome Pod Eva, eu gostei muito. De onde veio? Conta um pouco pra gente. Então, eu fiquei refletindo
sobre qual nome colocar, e eu não queria colocar nada parecido com o que já tinha. E eu queria algo que tivesse logo uma identidade mais para a mulher, para o feminino, né? E assim, Eva, a origem de é a primeira mulher, né? Então, se eu quero um pod, Eva, que é um pod feminino, com um olhar feminino para a sociedade. Mas não bacana. não é somente para falar sobre o universo feminino, é para falar para a sociedade com um olhar feminino. Ah, Bacana. bacana. Iniciativa boa. Você se considera uma mulher feminista, Marcela? Eu sou um pouco. Eu acho que a questão é que distorcer um pouco o feminismo. Isso, eu ia falar, muito. defina feminista. Vamos lá, Tem gente que acha que feminismo é a antítese do machismo, né? Que são, assim, movimentos opostos, mas não é nada disso. Explica pra gente. Olha, o feminismo, ele quer uma igualdade, um respeito, né? Eu acho que, assim, eu sou feminista, mas não é esse feminismo deturbado. Sim. Existe uma deturbação do feminismo, né? Do que é ser feminista, né? Ser feminista não é você apoiar o aborto, não é ser abortista, não é você... Disputar a vaga no mercado com homem. Não, isso aí a gente quer não só disputar a vaga, como quer ganhar igual, porque hoje ainda continuamos ganhando menos. Isso, não, A gente quer direitos iguais, a gente quer ser respeitada, a gente quer ser valorizada como mulher. Ainda existe uma desigualdade na forma como a mulher é tratada no mercado de trabalho. Principalmente, em várias profissões. A forma como ela é tratada na sociedade. O mesmo comportamento de um homem na sociedade, para uma mulher, a mulher é louca. É mal vista. A mulher é mal vista, a mulher é vulgar, a mulher é vagabunda. Então, o mesmo comportamento do homem, às vezes uma mesma fala. Um homem falando, nossa, forte, firme. Uma mulher falando, masculinizada, grosseira. Machão demais. Machão. Então, assim, a mesma fala, a mesma frase. Então, a gente queria igualdade. A gente queria ser respeitada, porque está muito longe de haver, de fato, igualdade e respeito. Quantos feminicídios? Quantos casos de violência doméstica contra a mulher? O sentimento de posse ainda existe muito ainda. Que a mulher é um ser fragilizado. A visão das pessoas que acham que tudo isso que você fala, Marcela, disse. Eu estava até ouvindo um deputado falar, que nem compensa falar o nome dele aqui. Não fala. Sobre isso que a mulher hoje se posicionou. A família hoje se destruturou porque a mulher hoje está saindo de casa, está trabalhando, quer disputar com o homem, quer fazer isso, quer fazer aquilo. As crianças ficam nas creches, fica isso porque a mulher está mais fora de casa em busca dessa igualdade com o ser homem, masculino. Aí eu vi o erro na fala dele. Porque é um padrão, não é nem do século XX isso, essa mentalidade. Não é totalmente arcaica, né? Muito retróita, né? Então, assim, a hora que você fala que a mulher hoje, ela tem que estar presente em todo lugar que tem, e isso até para a parte minha mesmo, né? Preta mesmo, negro hoje no mercado, a função hoje a gente até brinca, né? Hoje o pessoal... E se eu tô de blazer, de terno e gravata, dentro de um shopping, por que eu não posso ser um gestor comercial? Por que eu não posso ser alguém do shopping? Eu preciso ser o segurança do shopping. É verdade. Então, assim, tanto é que está presente, isso não só para as mulheres, mas o sistema racial. E vamos lá para o preconceito hoje, que a gente estava até falando. O homem negro já sofre, a mulher negra sofre mais ainda. O dobrado. Com certeza. Então, existe uma discriminação muito grande. Eu sou ainda muito a favor disso, de que você está falando aí. Eu acredito que você tem que levar mais pessoas no Pod Eva. Inclusive, eu quero levar esses temas, essas pautas também. Sim, que é muito importante, porque essa geração, né, a gente está falando aí do século XXI, precisa entender isso. É olhar a pessoa como pessoa. Na verdade, eu acho que essa geração hoje entende muito melhor do que a nossa, de fato, porque já nasce inserida nesse tipo de coisa. No contexto, né? E, assim, é importante pra caramba, principalmente num estado como o nosso, né? Goiás, que, assim, tá no top 5 de registro de feminicídio, eu acho, no Brasil, né, Marcelo? Eu acho Goiás uma cidade muito machista. Muito. Existe aí uma dificuldade aí de encontrar homens compatíveis. Há um ambiente muito conservador
conservador, né? E quando há um conservadorismo em excesso, há um machismo também. Muito machista ainda. Os homens pensam assim, de uma forma machista. A mulher, ela, na verdade, ela tá ali já na corrida, na fila atrás. Porque só o fato de nascer mulher, você tem que provar que você é tão boa quanto, né? Ou você tem que fazer tão bem quanto ou melhor para provar. Você tem que sempre estar provando que você não é incompetente, né? Que você não provar é burra. 2-3 vezes mais que um homem, né? Mas outra coisa, se você pega aí as listas dos concursos públicos aí, que as últimas que saíram aprovadas, a quantidade é quanto? Muitas Não, mulheres. É assim, bem aprovadas. superior ao número de mulheres. Agora, quando se passa para cargos de direção, que são indicações, acaba sendo mais homens ainda, não tem jeito. Principalmente porque, assim, a indicação política e tal acontece ainda predominantemente de homens. Então, aí a gente vê onde entra a questão realmente da segregação, né? Do machismo, onde que ele impera realmente. No mercado de trabalho, eu acho que a mulher ainda ela é discriminada, principalmente em cargos assim mais elevados, e a mulher ainda não está equiparado o salário, né? Em alguns cargos de diretoria, alguns multinacionais, em algumas funções, mesmo tendo mesmas funções, ainda ganha menos. Ainda não tem a mesma igualdade, não. Mas, assim, a sociedade em si é machista. E você vê muita mulher machista. Então, assim, a cabeça não é só dos homens que tem que mudar. Existe não só um racismo estrutural enraizado, mas existe um machismo também estrutural enraizado. É muito difícil mudar a mente das pessoas, né? Você vê falas de mulheres, assim, muito machistas. E você olha assim, meu Deus. Não tem como você crescer com isso e não ser afetado por isso, né? Mas, assim, é uma desconstrução. Sim. É uma desconstrução porque a sua mãe tem uma cabeça machista, a sua tia também. Então, você tem que... Você tá num meio familiar... O seu meio familiar é machista. E no meio de amigos também. Se você convive com pessoas com esse pensamento, automaticamente você vai ter esse ponto de vista, essa visão aí, né? Então, assim, os amigos são machistas, às vezes familiares são machistas, próximos, e é difícil você olhar e refletir. Olhar e questionar. Nem sempre as pessoas têm esse olhar. Né? Levando esse ponto em vista, não sei se você já tratou isso lá no seu podcast, essa questão do homossexualismo. É uma questão também que tá na pauta. Já tá na pauta. Tá na pauta. E a gente estão tentando agendar aí. E eu acredito que é muito importante isso, um tema que eu vou trazer também. E estou tentando aí agendar. Tem muito tema bacana para estar assistindo o meu podcast. E eu não vou nem dizer, temas polêmicos, porque a palavra não é essa. São temas para abrir a mente da sociedade que ainda vive... Relevantes. Que ainda vive com um pensamento, né, lá atrás. Eu vou fazer um adendo ainda também. Homossexualidade é o termo, porque o sufixo ismo acaba referindo a uma doença. Então, esse termo mais correto, atualizando, professor, seria homossexualidade. Professor, senhor, que agora deu aula para todos. Mas é isso, acho que são temas que estão presentes dentro da sociedade. Isso a gente falou de 3. Você falou tanto da mulher, e eu falei do preconceito mesmo, do racismo estrutural que ainda tem, e a homossexualidade. Né? Então, são, acho que, temas tabus, né? São temas ainda... Eu trago também um tema que eu gosto muito, é sobre sexo também. Já trouxe o spoiler aí, ó. O auge dos tabus, né? O auge dos tabus. Eu falo sobre tantra, sobre sexo, terapia de casal. Tem muito tema bacana, que agrega muito. Todo mundo quer saber disso. Eu vi uma postagem, um Reels, já falando sobre isso aí, que a menina entrou no carro dos pais, foi buscar, tinha ali 14 anos de idade, e começou a falar abertamente com o pai e a mãe sobre sexo ali no carro, sobre isso, sobre aquilo, e o pai e a mãe interagindo ali normal. E aí, o que acontece? Os comentaristas aí de plantão, aí tinha mais de 6 mil comentários. Como que o pai e a mãe deixam a menina dessa idade falar isso, falar aquilo? Como é que eles deixam? Na minha época eu era repreendido, eu não podia comentar isso. Essa geração tá perdida, aquela coisa. É um grande tabu ainda para ser quebrado. Por que a pessoa a criança hoje, o adolescente, tem que aprender na rua
ou na escola, por que não aprender com o pai e com a mãe? Ter essa liberdade. Não, e por que essa geração hoje está mais conservadora nesse ponto do que a geração passada? Porque, assim, quem cresceu nos anos 90, assim como nós, via cada coisa na TV aberta, né? E, assim, é totalmente surreal hoje. E aí acaba realmente nessa posição hoje que, às vezes, não pode falar sobre educação sexual nas escolas, que já gera polêmica. Tem muito, assim, de um conservadorismo ainda muito forte, né? De tudo que você quer falar, fala que, às vezes, leva por no sentido de desconstruir, e que você está querendo falar sobre identidade de gênero, quer desconstruir, leva para outro lado. Hoje, tudo que você fala, o pessoal fala assim, você está indo contra a família. Isso, você contra tá indo a família. Contra os princípios familiares. Coloca assim, questões que são extremamente relevantes, que têm que ser debatidas e faladas, quer ser, no caso, sufocadas. Não é sufocando, não é silenciando que a gente vai chegar no lugar. É dialogando, é falando sobre isso. Existe uma necessidade de se transmitir conhecimento para os adolescentes sobre educação sexual. A necessidade, É uma necessidade. Então, assim, o correto é nas escolas ter esse tipo de tema, ter uma abordagem de passar esse tipo de conteúdo de educação sexual. Tudo tem seu tempo, né? No sentido... E o que você acha, assim, já perguntando, por que tem que ser na escola? Mas, na sua visão, os pais, né, qual que é a barreira que os pais têm de conversar isso com os filhos? Por que não prefere, às vezes, falar os pais numa mesa de bar com os amigos? Fala muito mais coisas ali e com o seu próprio filho, que às vezes que você poderia ser o camarada, conversar, explicar. Por que você acha que ainda tem esses tabus ainda no meio da família? Olha, eu acho que ainda existe muito tabu, principalmente assim, porque nossa região é muito conservadora, existe uma opressão muito grande com relação ao sexo. Tanto as mulheres sempre foram muito oprimidas com relação ao sexo. E os pais, a maioria não tem essa facilidade de ter essa abertura, esse diálogo. É aquilo que você falou no início. Se o homem, o adolescente ali é meu filho, é pegador mesmo. Agora, se a menina for, a menina ali, ela não presta, é vagabunda, aquela coisa toda. Então, assim, algumas mães, eu acho que às vezes têm uma cabeça mais aberta de conversar com os filhos sobre sexo. De falar, de explicar. Eu acho que os homens são mais travados do que as mulheres para falar sobre sexo, né? E eu acho que falar sobre sexo tem que ser com os filhos, tem que ser entre o casal. O casal tem que conversar sobre sexo. Por isso que eu levantei aqui à tona esse vídeo que eu vi, porque eu achei assim bacana a reação do pai e da mãe ali conversando, que não é normal você ver isso hoje. E o pessoal, os conservadores de plantão, criticando. Como é que o pai e a mãe tá tendo? Mas não é melhor o seu pai e a mãe ter uma conversa dessa com a filha? Prefere com a pessoa de fora? Né? Aquela história, qualquer coisa que você faça, você vai ser criticado. Então, assim, você tem que fazer aquilo que você acredita, que é o certo. Porque se você faz, você é criticado. Se você não faz, você também é criticado. Já falando... Né? Conclui aí, professor. Não, só assim, o tanto que é importante realmente essa questão do esclarecimento e da divulgação desse tipo de conteúdo nas escolas, né? Que sempre quando acontecem, aparecem alunos relatando: olha, isso acontecia comigo, eu nem sabia e tal, pedidos de socorro. Isso acontece direto. Inclusive, semana retrasada estava rolando algo como isso no WhatsApp, nas redes sociais também. Menina que viu matérias, né, na escola, estava fazendo palestras a respeito, e ela mandou pedido de socorro por WhatsApp. O que estava acontecendo. E isso tem que... o esclarecimento... Isso que eu ia falar. Quanto mais esclarecido... O conhecimento é poder, né? Se a criança, não souber, até na fase de infância ali, existe algumas formas de você estar explicando, né, que não pode tocar nas partes íntimas. Existem formas de você mostrar para ela aquilo que é abuso. Você consegue transmitir o conhecimento para uma criança sem incentivar e estimular o sexo, né? Isso que eu trouxe também no bate-papo do abuso sexual contra o abuso sexual infantil, que desde criança você tem que trazer conhecimento, você tem que tentar, de alguma forma,
mostrar para a criança o que tá errado. Entendeu? E tem uma outra coisa, desculpa até deixar concluir, aí só para não perder a linha de raciocínio, porque está tudo dentro disso, que até temas que são tabus hoje. Você já tratou sobre a questão do aborto? Olha, essa é uma questão que eu tenho vontade também de colocar em pauta, mas essa aí dá uma polêmica. Não, Essa daí dá uma polêmica. Porque realmente é um assunto que ainda é muito tabu, muito julgado. Vamos colocar aí, linkando a coisa com a outra. Uma criança passa por uma situação dessa de abuso, uma criança. No caso... Eu não vou te pôr, né, aqui falar se é a favor ou contra, mas assim... No caso de uma criança... Não daria para entrar, né, nessas leis? No caso de uma criança, seria um estupro de vulnerável. Quando se trata de estupro, a lei já, existe a possibilidade de realizar um aborto. Né? A lei prevê esse direito no caso de estupro. E aquelas religiões, eu estou pegando pesado contigo, mas aquelas religiões que vê isso... Né? Tem um psicólogo aqui do lado também que vê isso e fala assim, não, é pecado, qualquer tipo de aborto, você está errado, é aquela coisa. Mas para a criança que está ali no seu processo de formação, olhando aquilo, a criança, né? Olhando aquele ato, como é que cresce, como é que é a cabeça dessa criança, como é que ela vai se tornar uma adulta? Olha, eu acho o seguinte, que, no caso, o Estado, ele é laico, né? Tá na Constituição. Então, assim, a religião, ela não tem que sobrepor a lei, ela não tem que sobrepor o Estado. Eu acho que todo mundo tem direito à crença, que também é um direito constitucional, né? Liberdade religiosa, cada um tem direito a ter sua fé, ter sua crença. Outro tema que eu acho interessante também, falar sobre preconceito religioso. Intolerância, né? Intolerância. Fazer um top 5 tabus. E o que acontece? Muitas religiões querem impor determinados comportamentos para a sociedade. Aquela crença, aquela religião é um direito seu, mas a sua forma de pensar, ela serve para você. Você entendeu? Se você é totalmente contra o aborto, é um direito seu. Se a lei prevê que, em algumas hipóteses, são cabíveis, são possíveis o estupro, tá tudo certo, né? Se a pessoa quer fazer, eu acho que é uma decisão... pessoal. Muito pessoal e individual. Se a mulher quer ter o aborto por conta de ter sido, no caso, seja o estupro, uma mulher adulta. Uma mulher adulta que sofreu um abuso, né? Foi uma gravidez fruto de uma violência sexual. Ela tem o direito jurídico de realizar o aborto. Uma criança que sofreu um abuso sexual e veio a engravidar, essa menina, ela tem o direito jurídico de realizar o aborto. O que é muito, assim, acho que questionável é a questão do aborto no caso de uma situação de condições precárias. E esse aborto, por conta de condições financeiras, ele não é permitido. O aborto legal, que é o aborto juridicamente permitido, é o aborto, no caso, da violência, né, do estupro, e no caso também de necessidade. Né? No caso de microcefalia também, né? Microcefalia, que já foi admitido pelos tribunais, eles aceitam hoje no caso de microcefalia, e também quando a mãe ela está num estado de necessidade, ou seja, ela faz o aborto ou ela morre. Sim. Né? Então, nessas situações, risco de vida. Nessas situações, são permitidas. A lei permite. Então, é uma escolha da mulher. E assim, mesmo quando é permitido, mesmo quando tem essas situações que são, assim, situações fora da curva, assim, digamos, há uma resposta que, assim, vai ter um sofrimento muito grande para a mulher de todo jeito, ela fazendo um aborto ou não fazendo. Exatamente. Entendeu? Eu acho que é muito fácil julgar, né? Apontar o dedo é muito fácil. Muito fácil julgar. São esses tipos de tema, viu, Marcela? Que porque o que acontece? É igual você falou. A mulher vai sofrer, ou a adolescente, criança vai sofrer, independente da escolha. Seja por ter o filho, mas uma opção é de ter o filho e dar para doação.
né? Mas isso é uma escolha. A lei permite o aborto. Nesses casos, são permitidos o aborto. Né? O que não é permitido é o que acontece muito em casos de periferia, de mulheres que acabam tendo uma quantidade grande de filhos e mulheres às vezes é um relacionamento ali que não estava bacana. Isso. Relacionamento que já teve vários filhos, que não tem condições financeiras de ter mais. Em muitos casos, a mulher acaba cometendo aborto numa clínica clandestina. E, às vezes, a mulher ela se expõe a um risco de vida naquela clínica clandestina. Às vezes, a mulher pode até ter que procurar o SUS, ter que procurar um hospital público para ser socorrida e não vir a óbito. Então, são muitas... assim, o aborto, ele é uma questão de saúde pública. Saúde pública. Não Marcela, é uma questão de fé. Eu sei que por você e por nós aqui, nós ficaríamos aqui, né, o tempo todo aqui batendo um papo, que é muito bom, né, conversar sobre diversos assuntos com pessoas, e principalmente você, que já mostrou que é esclarecido em várias áreas. Mas eu quero agradecer, viu, a sua participação. E vamos ter mais participações aqui de temas específicos. Você deu um spoiler, né, professor? Ela veio aqui, falou um pouquinho de cada coisa. Eu quero te agradecer. Mas de antemão, você aí tem alguém na cabeça, falou, nossa, Júnior, bacana, podcast, show. Se você tem alguém ou conhece alguém que você gostaria de indicar para participar conosco. Olha, eu tenho muitos amigos e Escolhe muitas pessoas. um rápido e fala o porquê que você escolheu essa pessoa. Primeiro que vem na sua cabeça. A primeira pessoa que vem na minha... A psicanalista Ionara Dias. E o porquê, Montia? Não, ela tem muito conhecimento. Qualquer tema que você trouxer, ela vai falar e com propriedade para falar. Ótimo, acabou de contribuir mais uma vez. Então, assim, ó... Eu gosto muito de pessoas dessa área, que você pode ter uma troca bacana, né, de conhecimento e que traz uma abordagem, assim, muito científica, né, de estudo. Não é daquilo que eu acho. Não é achismo. Não é achismo. Fica de lado. Você escolhe um tema, né, para estar ali no debate e ela vai passar todo o conhecimento que ela tem dentro do estudo da psicanálise, né? Ótimo. Que é um tema, que é assim, trazer de fato conhecimento. Depois você me passa o contato, mas obrigado por ter vindo. Acredito que já é um sucesso seu podcast, né? Tá aqui enaltecendo ainda mais o Chat Business, né, professor? Então, assim, muito obrigado pela sua participação e quero ter você aqui mais vezes. Sim, eu que agradeço o convite. Eu achei que foi um bate-papo bacana, gostei. No caso, tiver querendo que eu venha participar, também tô aqui. Se quiser também ir no meu, a gente pode fazer também. Vamos olhar a nossa agenda, né? Vamos fazer essa troca, vamos, né, se ajudar, né? Um agrega ao outro, um contribui para o outro. E sempre tem coisas para trocar ideias e agregar mesmo, né? E conhecimento a gente tem e, assim, temos que ensinar e aprender. A gente sempre aprende também. É um ciclo da vida. É uma via de... Mão dupla. Mão dupla. Pessoal, está chegando ao fim mais um podcast. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal lá no YouTube, vai lá, podcast Chat Business. Deixa o like. Deixa o like lá. E você ainda que não segue a nossa página no Instagram, @podcast Chat Business. Estamos presentes lá no Spotify. Você que gosta de malhar, você que gosta de viajar, ouvindo uma música, escute lá o Chat Business. Escolhe lá, tem várias matérias, vários bate-papo bacana que você vai gostar. E até o próximo podcast.